Oi, eu queria conversar com vocês sobre algo que eu tenho escutado nas ruas por diversas fontes diferentes, que é: a gente deveria ter começado a vacinação pelos jovens e não pelos mais idosos. E eu queria avisar sobre o risco desse tipo de pensamento. Vamos lá. O argumento dessas pessoas geralmente não em sua totalidade, mas geralmente que os idosos eles poderiam ficar recolhidos em seus próprios lares, enquanto que os mais jovens, que são economicamente ativos e têm que sair para trabalhar, eles ficariam protegidos. Bem, vamos ver o risco que é isso. Eu tento caracterizar muito bem esse risco. Se você concordar com isso que eu estou dizendo, passa isso adiante. Veja só. Primeiro, a gente precisa ver a discrepância que existe entre os argumentos, a ausência de lógica. Primeiro é dizer que os jovens são economicamente ativos. Sou rica! E os idosos não seriam, por consequência, tão economicamente ativos quanto os jovens. Essa daí é uma falha. Muitos idosos têm uma serventia econômica para a sociedade muito maior do que muitos jovens. Então, dizer que jovem é economicamente ativo enquanto idosos não seriam economicamente ativos é falso. Tá? É algo que não coincide. Por quê? Porque economia seria, um parâmetro e a juventude é um outro parâmetro. Tá, então vamos nos pegar primeiro a um, depois a outro. Primeiro vamos trabalhar com economicamente ativo. Se a gente vacinar só os economicamente ativos, desigualdade social. Não tem o que fazer. Não preciso estender esse discurso. Então vamos trabalhar agora com a questão de jovem e idoso. O jovem tem que sair de casa, o idoso poderia ficar recolhido. Bem, então vamos pensar assim. Jovem morre menos, idoso morre mais. Vacina aumenta a garantia, a resistência, ou seja, seria direito à vida. Então você está dizendo que aquelas pessoas que morrem menos têm mais direito à vida do que aquelas pessoas que morrem mais. Tá bom, então você não gostou dessa minha linha de raciocínio? Vamos partir então para uma linha muito mais perigosa. E é isso que eu quero destacar. Esse é o cerne desse vídeo. O que diferencia o jovem do idoso? Caracteres biológicos. Caracteres biológicos, tá? O idoso é uma pessoa envelhecida biologicamente. Toda vez que a gente seleciona o direito à vida por caracteres biológicos, isso é muito perigoso, porque o nome disso é eugenia. Ao longo da história, a gente fez isso várias vezes. Diversas pessoas tinham mais direito à vida simplesmente por serem do jeito X ou do jeito Y. Ou seja, selecionar por idade o direito à vida é uma variação de um pensamento que já aconteceu em diversos momentos da história e sempre acabou de forma trágica. Então, de todos os erros que foram cometidos nessa pandemia, a sequência de prioridades de vacinação, ela não foi um erro. E além, obviamente, das pessoas idosas, a gente tem outros grupos de pessoas vulneráveis. Pessoas com comorbidade, portadores de doenças crônicas e pessoas com deficiências. E tem o primeiro pelotão de enfrentamento à pandemia, que são os profissionais da área da saúde. Tudo isso aí foi uma sequência de prioridades feita de forma correta. Então, por favor, não digam que os jovens deveriam ter sido vacinados antes dos idosos. Isso aí é muito agressivo, principalmente para aquelas pessoas que receberam a vacina por direito e não por privilégio. De forma sintética agora, para você entender. Por que a gente começou com a vacinação por esses grupos? É porque esses são os grupos que são mais vulneráveis para a infecção pelo Covid, ou por ocupação, ou por características biológicas. Mas independe. O que se buscou vamos imunizar os grupos mais vulneráveis primeiro. Se foi na ocupação X ou Y, é porque ela coincidia com maior vulnerabilidade. Não confunda. A ordem de prioridade foram os mais vulneráveis até os menos vulneráveis.